Bom dia. Nessa aula 11, a gente vai ver ortogonalidade e principalmente projeção ortogonal. Primeira coisa, aqui um exercício. Esse conjunto, aula passada a gente viu versores, né? O versor I em R3 é o vetor 1, 0, 0, o vetor J é o vetor 0, 1, 0 e o vetor K é o vetor de componentes 0, 0, 1. A gente vai mostrar que esses versores canônicos é um conjunto ortogonal. Então a gente deve mostrar o que é ortogonal. Ortogonal, o ângulo entre eles é 90 graus, ou seja, é igual a π sobre 2. Se o ângulo é igual a π sobre 2, o cosseno do ângulo é igual a zero. Mas só que a gente viu que a definição do cosseno é produto escalar entre dois vetores dividido pela norma entre os dois vetores. Então basta mostrar que o produto escalar entre IJ é igual a zero, o produto escalar entre I e K é igual a zero e o produto escalar entre J e K é igual a zero. Provando isso, provaremos que eles são ortogonais. Então, o vetor é só provar isso, né? Produto escalar I por J. O I é 1, 0, 0, o vetor J é 0, 1, 0. Então, produto escalar dá zero. É a mesma coisa para o I e o K e o J, produto escalar com o K. Então, provamos que os vetores são ortogonais. Agora, o principal conteúdo dessa aula são as projeções ortogonais. Olha só, a gente quer decompor um vetor U na soma de duas componentes. Uma componente aqui, pessoal, vai ser um múltiplo. O que é projeção? Vocês podem pensar na projeção aqui, ó. Então o nosso problema é o seguinte, nessa figura A aqui de baixo. Na figura A, a gente tem um vetor U e a gente quer decompor esse U exatamente como está na figura B. Uma componente na direção de A, ou seja, a sombra dele na direção do A, do vetor A. E na projeção, esse W1, que é a projeção ortogonal, está na direção do vetor dado A. E o W2 é um vetor que é ortogonal a W1. Então a gente quer decompor, olha só, aqui na figura A, na mais à esquerda, a gente tem um vetor U e um vetor A. E a gente quer decompor, ver qual que é a projeção do U sobre o A. Tá? Então esse vai ser o nosso problema. A gente vai resolver este problema, né? A gente vai construir esta projeção. Então, como aqui na figura A, a gente quer decompor um vetor U na soma de dois componentes, sendo eles um múltiplo. A componente aqui W1 na figura B é um múltiplo escalar de A. Né? Por que é um múltiplo escalar? Porque está na mesma direção. E o W2 aqui na figura B é um vetor que é perpendicular, ortogonal a A. Tá? Por exemplo, o protocolo, o algoritmo para que a gente faça isso é o seguinte. Primeira coisa, a gente baixa uma perpendicular, um segmento que é perpendicular da ponta do vetor U até a reta ao longo do vetor A. E a gente constrói o vetor W1 da origem aqui do sistema, que é o ponto Q, até o pé da perpendicular. Então esse é o W1 e esse vai ser a nossa projeção ortogonal. O W2 é exatamente ortogonal a W1. Então, por soma, como a gente sabe subtrair vetores, o W2 é o vetor U menos o vetor W1. Tá? Então, esse é o método que a gente vai utilizar para calcular a projeção ortogonal. Então, primeira coisa, U é a soma de W1
mais W2. A única informação que a gente tem é que o W1 é paralelo a A e o W2 é ortogonal a A. Como aqui, né, na figura B. Nessa figura anterior à figura B. A gente quer decompor o U como duas partes, como W1 mais W2, onde W2 é ortogonal a A. Então essa é a informação que a gente vai utilizar. O teorema da projeção, né, o que a gente vai demonstrar então, é exatamente o enunciado formal do que a gente acabou de falar. Se U e A forem vetores em Rn e se A for diferente de zero, o vetor for diferente de zero, o vetor A for diferente de zero, então U pode ser escrito como unicamente como a soma W1 mais W2, onde W1 é o múltiplo escalar do vetor A dado e W2 é ortogonal a A. Tá? Então a primeira coisa, para provar isso, como o W1 é o múltiplo escalar do A, então ele pode... O que é múltiplo escalar? Existe um número K, tal que o W1 pode ser expresso como K vezes o vetor A. Isso que é ser um múltiplo escalar. Primeira coisa, então. Segunda coisa, a gente quer encontrar um K, né, e um vetor W2 que seja ortogonal ao vetor A dado, tal que U é a soma de W1 mais W2. Só que se o W1 é KA, então a gente passa aqui para a segunda linha. U é igual a W1 mais W2, que é igual a KA mais W2. Se fizermos então, utilizarmos essa linha aqui que está em azul, tá? E fizermos o produto escalar com o vetor A subsequentemente, né, vai dar esse resultado. O produto escalar com A é igual a K vezes o vetor A mais o vetor W2, produto escalar com A. Agora a gente pode utilizar a propriedade distributiva e fazer KA produto escalar com A vai dar K norma de A ao quadrado mais o W2 produto escalar com A. Agora o W2 é ortogonal a A por construção. Né? O W2, lembra que é a parte vertical. É a parte, se a gente voltar aqui na figura, o W2, ele é, aqui na figura B, por exemplo, o W2 é ortogonal a A. Então isso significa que o produto escalar entre os dois é igual a zero. Tá? Então essa última parte aqui, W2 produto escalar com A, é igual a zero. Então a gente pode determinar o K, porque K ficou a expressão U produto escalar com A é igual a K norma de A ao quadrado. Então o K, né, é exatamente uma calibração. E essa calibração, esse número é U produto escalar com A dividido pela norma de A ao quadrado. Tá? Então acabou aqui o nosso teorema, né? Por quê? A projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor A, então aquele K, o KA é um múltiplo de A, né? E o K a gente mostrou que é U produto escalar com A dividido pela norma quadrado de A. E o vetor ortogonal, o W2, ele é U menos W1, que é igual a U menos KA, que é igual a U menos produto escalar entre U e A, dividido pela norma quadrado na projeção de A. Tá? Então, a projeção ortogonal a gente provou que é essa linha de cima, e a componente vetorial de U ortogonal ao vetor A é U menos essa projeção. Tá? Então, o W1 é essa fórmula de cima e o W2 é a fórmula de baixo. Exemplo. Projeção ortogonal sobre uma reta. Vamos encontrar as projeções ortogonais dos vetores E1, que é o versor canônico, I, né, que tem coordenadas 1 e 0, e o E2, que é o versor canônico J, que tem coordenadas 0 e 1. Sobre a reta L, que faz um ângulo θ com eixo x positivo. Então a gente quer encontrar essas projeções. Então, olha só, o vetor A é, né, o vetor sobre o qual a gente quer encontrar essas projeções. Então o vetor A é o vetor com componentes cosseno θ, seno θ, né? Vetores de componentes cosseno θ, seno θ.
esse cara é um vetor unitário porque a norma dele é raiz de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Raiz de 1 é igual a 1. Então A é um vetor unitário, tá? Tá aqui a prova. E primeira coisa então, a projeção do E1 sobre o A é o produto escalar de E1 com A dividido pela norma de A ao quadrado na direção de A. Como E1, produto escalar com A, o E1 é 1, 0. O A é cosseno θ, seno θ. Então o produto escalar é cosseno θ. Tá, isso daqui é um número. Então esse número que a gente quer calcular, que a gente queria calcular, dividido pela norma de A ao quadrado. Só que a norma de A é igual a 1. Então a norma de A ao quadrado é igual a 1 também, não faz diferença. Então fica só cosseno θ. Agora esse A na direção de A, né? Então o A é um vetor de cosseno θ, seno θ. Portanto, a projeção ortogonal do E1 sobre esse vetor A é cosseno ao quadrado de θ, seno θ, cosseno θ. Agora, similarmente aqui para o E2. A projeção ortogonal do E2 sobre o vetor A é o produto escalar entre E2 e A, dividido pela norma do A ao quadrado na direção de A. O produto escalar entre E2 e A, E2 tem coordenadas 0 e 1. O A tem coordenadas cosseno θ, seno θ. Portanto, o produto escalar é seno θ. Ficou então seno θ sobre norma de A ao quadrado, sobre 1, né? Só ficou seno θ, então. Na direção do A, o A é o vetor cosseno θ, seno θ. Portanto, a projeção ortogonal de E2 no vetor A é seno θ, cosseno θ na direção x e seno ao quadrado de θ na direção y. E acabou o exercício. Tá? Agora, a gente pode sempre encontrar a componente vetorial de U ao longo de A. Ou seja, sejam U é igual a 2 menos 1, 3. A é igual a 4 menos 1, 2. Vamos encontrar, então, a projeção ortogonal de U, né? A componente vetorial de U ao longo de A, ou seja, a projeção ortogonal de U sobre A, e a parte perpendicular a ele. Ou seja, primeiro, as duas coisas que a gente tem que calcular. A projeção ortogonal de U sobre o vetor A é o produto escalar de U com A dividido pela norma ao quadrado de A. Então o produto escalar entre U e A é só fazer aqui componente a componente. Vai dar 2 vezes 4, 8. Menos 1 mais menos 1 vezes menos 1 mais 1. Mais 3 vezes 2, que é 6. Então vai dar 8 mais 1 mais 6 é 15. Está aqui. A norma de A ao quadrado é a soma do quadrado dessas componentes. Então vai dar 4 quadrado, menos 1 quadrado, 2 quadrado. Se eu somar tudo vai dar 21. Então a projeção ortogonal é 15 sobre 21, que é aquele número, ou múltiplo, né, escalar, na direção do A, que é 4 menos 1, 2. Então é só multiplicar, cada componente do vetor A, 4 menos 1 e 2, pelo número 15 sobre 21. E o resultado vai dar 20 sétimos, menos 5 sétimos e 10 sétimos. A componente vetorial de U ortogonal a A é o vetor U menos o W1, que é a projeção ortogonal de U sobre A. E todo mundo aqui é o W2. Então parem o vídeo e façam essa conta. Vai dar o vetor menos 6 sétimos, menos 2 sétimos e 11 sétimos. Tá? E acabou o exercício. Tá? A norma, né? Claro, algumas vezes a gente está preocupado com a norma da projeção ortogonal, só com o tamanho dela. Então, quando a gente calcula a norma, essa parte daqui, pessoal, o produto escalar com A dividido por A quadrado é um número. Então, esse número sai em módulo fora da norma e fica dentro só esse A aqui, ó. E esse, então, fica a norma de A. O número saiu da norma e ficou esse A. Agora, aqui tem uma norma de A e aqui tem uma norma de A ao quadrado. Então, eu posso dividir uma pela outra, porque o A é diferente de zero. Então, vai ficar só o módulo de U produto escalar com A dividido pela norma de A. Tá? Como o produto escalar com A, a gente já viu na aula passada que a norma de U, norma de A cosseno θ, então a projeção é exatamente U cosseno θ, que é exatamente a projeção, né? Que a norma de U cosseno θ.
que é exatamente a projeção, como a gente já sabe lá de trigonometria. Tá? Isso daqui, claro, se o ângulo for menor, entre 0 e 90 graus, e esse caso aqui é a mesma coisa se o ângulo for entre 90 graus e 180 graus. Tá? A única diferença é que vai ter um sinal negativo porque o eixo dos cossenos vai estar na direção oposta da abscissa, né, do eixo dos cossenos. E aqui por fim, né, então a gente pode enunciar o teorema de Pitágoras em Rn se u e v forem vetores ortogonais em Rn com produto escalar. Então a norma, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Como u e v são ortogonais, né, a gente prova isso, a prova é direta. Como u e v são vetores ortogonais, então o produto escalar entre u e v é igual a zero. Quando a gente vai calcular a norma, então, a norma ao quadrado de u mais v é igual a u mais v produto escalar com u mais v. Aplicando a propriedade distributiva, vai ser u produto escalar com u, que é igual a norma de u quadrado, mais u produto escalar com v, mais v produto escalar com u, e eles são comutativos, somando as duas vai dar duas vezes u produto escalar com v, e finalmente mais v produto escalar com v, que é norma de v quadrado. Só que, como os vetores são ortogonais, o produto escalar entre u e v é igual a zero, e sobra então que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Tá? E agora, o penúltimo exemplo vamos aplicar esse teorema aos vetores em R4, u de componentes menos 2, 3, 1, 4 e v de componentes 1, 2, 0 e menos 1. Verifique o teorema de Pitágoras. Olha só, u mais v, somando aqui, u mais v componente a componente, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, 3 mais 2, 5, 1 mais 0, 1, 4 menos 1, 3. Então u mais v é um vetor de coordenadas menos 1, 5, 1 e 3. Quando eu calculo a norma, vai ser 1 ao quadrado, 1 mais 5 ao quadrado, que é 25, 1 mais 25, 26, mais 1 ao quadrado, 27, mais 3 ao quadrado, 9. 27 mais 9 é igual a 36. Está aqui. Tá? A norma do u é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, que é 9, 13. 13 mais 1 quadrado, 14, mais 4 ao quadrado, 16. 14 mais 16, 30. Está aqui embaixo. E a norma do v é 1 mais 4 mais 1, que é 6. Tá? Então está verificado o teorema de Pitágoras. E vamos calcular então, né, como penúltimo exemplo, agora sim, a projeção ortogonal do vetor v de coordenadas 2, 1, 0 sobre o vetor u de coordenadas 3, 1 e menos 1. Pessoal, a gente já sabe que a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro é u produto escalar com v dividido pela norma do u ao quadrado na direção do u. Calculando o produto escalar, vai dar 2 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes menos 1. Isso daqui dá 7. Tá? Agora, a norma de u vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado, que vai dar raiz de 11. Como tem um quadrado aqui, ó, é raiz de 11 ao quadrado, que é 11. Então, o número ficou 7, 11, é avos, na direção de u. Então, essa é a projeção ortogonal. Tá? De v sobre u. E o último exemplo, vamos calcular a projeção ortogonal do vetor u de coordenadas menos 1, menos 3, 2 sobre o vetor 0, 1, 3. Tá? Então a projeção ortogonal do vetor u sobre o vetor 0, 1, 3 é o produto do u, produto escalar do u com o 0, 1, 3 sobre a norma do 0, 1, 3 ao quadrado, na direção do vetor 0, 1, 3. Fazendo o produto escalar, vai ser 0, 1, 3, produto escalar com menos 1, menos 3 e 2. Esse produto escalar vai dar